Olá, estamos de volta com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7. A gente vai estar batendo papo no dia de hoje com a advogada tributarista Iris Basílio e a gente vai estar trazendo um pouquinho o tema, regimes tributários disponíveis em relação a essa reforma, que tem pegado muita gente de surpresa. Bom dia, Iris, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, Mouzinho, bom dia, Natália e todos os seus ouvintes. Iris, muita gente anda questionando e de forma bem direta e simplificada, eu vou questionar o Simples Nacional. Ele vai acabar? Ele não vai acabar? Outras empresas que não se adequaram a ele podem se adequar? Explica um pouquinho para a gente. O Simples Nacional, ele continua existindo, não tem nenhuma perspectiva de que ele venha a ser extinto. O que vai acontecer é que com a reforma tributária, nós entendemos que vai haver um impacto no Simples, em virtude de uma mudança e da possibilidade das empresas elas optarem por ficar 100% no Simples e metade fora do Simples, se é que eu posso dizer assim. Mas isso com a reforma ainda vai ter o prazo de transição para que essa situação venha entrar em vigor. E vamos lá para a pergunta que não quer calar. A gente, enquanto empresário, a gente vai ser mais tributado, vai ser menos tributado? Como é que vai funcionar essa nova ordem? Com a reforma tributária, a intenção da reforma ela não é aumentar a carga tributária total. O que a gente, estudando e já com as leis que foram aprovadas, emenda constitucional, lei complementar esse ano, o que a gente pode identificar é que vai haver um possível aumento para alguns setores e uma possível desoneração para outros, mas a intenção da reforma desde o início foi manter a carga tributária total. Ou seja, quem tem empresa, quem principalmente está enquadrado no Simples Nacional, pode, então, aspas, ficar despreocupado com essa questão da nova taxação, de novas alíquotas. Então, como é que a gente pode traçar esse panorama em relação ao que está por vir? É muito complicado, Mouzinho, a gente dizer que o empresário e o contribuinte no Brasil, em geral, ele fique despreocupado com a temática de tributação. Inclusive, a gente quem é da área, não é recomendável que a gente toque o terror, digamos assim, sim. E deixe as pessoas desesperadas. Essa não é a intenção. Até porque essas mudanças que estão sendo implementadas, a ideia é que elas venham para melhorar o sistema como um todo. Então, que elas venham para simplificar, para, no futuro, realmente desonerar as atividades, porque acredita-se que vai haver, com as novas ferramentas de cobrança de tributos, um aumento na arrecadação total, então isso reduziria a tributação para todo mundo. Mas, despreocupado totalmente, a gente não pode dizer que as pessoas fiquem. É importante ficar sempre alerta quando a temática é tributos. Iris, quando a gente trata também essa questão do Simples Nacional, tem algumas opções que a gente tem visto, algumas nomenclaturas que para o contribuinte, até para o próprio empresário, é difícil saber do que se trata, como lucro real, lucro presumido. Explica um pouquinho para a gente o que é isso no linguajar tributário. Vou explicar. A gente tem hoje 3 regimes de tributação possíveis. Um é o Simples Nacional, que é aquele que a grande maioria das empresas brasileiras aderiu, que é o mais simplificado de todos os regimes. Então, a gente tem hoje de 22, 23 milhões de empresas no país, a gente tem 90% no Simples Nacional, mais de 90%. A gente tem, depois dele, o segundo mais simplificado, que eu posso dizer assim, é o lucro presumido. Então, veja que é um regime de tributação diferente do Simples. Quem estiver no lucro presumido não está no Simples Nacional. E o terceiro é o lucro real, que eu costumo dizer que é o regime mais justo, digamos, porque se você teve, por exemplo, prejuízo, você não vai pagar aqueles tributos que estão dentro dessa sistemática, que são imposto de renda e contribuição social. Isso a gente está falando de tributação para empresas. Então, a gente tem esses 3 regimes, que são regimes diferentes.
Qual a relação, então, desses regimes tributários com esse fim da adesão ao Simples Nacional, Iris? O Simples Nacional, ele teve um prazo até 31 de janeiro de cada ano, né, nesse ano 2025, para que as empresas escolhessem, optassem por estar nele. Quem já estava antes no Simples Nacional e cumpria os requisitos, permaneceu automaticamente. Mas quem perdeu esse prazo, o que eu estou alertando nesse momento é que escolha bem o regime que vai aderir entre os dois outros possíveis, que são o lucro presumido e o lucro real. Então, as empresas elas precisam fazer a melhor escolha possível agora em fevereiro, porque o primeiro pagamento desses outros regimes, que é o lucro real anual, deve ser realizado até o final de fevereiro. Ô Iris, e quando a gente fala dessa questão do regime do Simples, essas novas empresas que estão sendo constituídas, por exemplo, ela vai se enquadrar já nesse novo regime ou vai ter essa possibilidade de estar no Simples Nacional ou não? Isso é uma possibilidade que não existe mais já a partir de agora? Esse prazo foi para empresas que já existiam. As empresas que serão constituídas ao longo do ano, e todo ano a gente tem, né, essa movimentação, empresas infelizmente encerram suas atividades, tem até estudos do Sebrae que dizem que a taxa de mortalidade das empresas é altíssima, e ao longo do ano também outros sonhos vão sendo criados e outras empresas vão sendo constituídas. Então, quando a empresa é criada, independentemente do mês, ela pode optar por qualquer um dos 3 regimes. E se ela se enquadrar no Simples Nacional, depois de alguns cálculos, eu sempre também costumo dizer que isso precisa ter dados, né, e projeções para ela fazer a melhor escolha e não pagar imposto demais. Então, ela pode optar pelo Simples assim, ao longo do ano também. E se uma empresa ela escolhe um regime de forma equivocada, por exemplo? Quais são os impactos que essa empresa pode ter? Ela consegue migrar para um outro regime tributário? Como é que funciona isso? Natália, é ótima a sua pergunta, porque as empresas, quando a gente fala de opção pelo Simples, muitos empresários podem acreditar que ele pode mudar de ideia ao longo do ano. E isso não é verdade. Em regra, todos os regimes tributários, entre esses 3 que eu mencionei, eles são permanentes e irreversíveis até o final do ano. Então, mas ela poderia mudar no ano seguinte, sim, se for o caso. Sim, inclusive, é muito importante que se tenha dados e projeções durante o ano, que os empresários efetivamente monitorem suas atividades com dados contábeis financeiros, para ver ali no final do exercício se ele pagou mais ou menos imposto do que deveria e possa, no início do ano seguinte, fazer a melhor opção que seja para ele. Iris, vou dar aqui puxar um pouquinho de algumas realidades. Por exemplo, a empresa ela tem muita carga de funcionários, tem muitos gastos e tem um lucro menor. A outra tem poucos funcionários, tem um lucro maior. Qual seria a melhor adequação para esses cenários visando a questão principalmente da tributação dessas empresas nesses formatos, a grosso modo? Bonzinho, você tocou no ponto excelente, que é justamente isso que a gente toma como base, além de, obviamente, como eu disse, fazer conta, né? Tem que calcular tudo no total para ver ali se daria mais ou menos do que as presunções, mas é exatamente isso. A gente não consegue pensar no melhor regime tributário por atividade, por exemplo. Farmácia é o melhor, isso, enfim, é um pouco, né? A gente estaria pecando, digamos assim, podendo errar. É um pouco genérico. Mas esse ponto que você trouxe é um ponto muito relevante. Ou seja, empresas que têm uma baixíssima margem de lucro ou um possível até prejuízo naquele exercício, elas, em geral, devem optar pelo lucro real. Por quê? Porque no lucro presumido, se a gente vai falando desses 2 regimes, no lucro presumido, a Receita Federal vai deduzir que ela, se a gente vai falando do comércio, lucrou 8% do faturamento bruto dela.
8. Então, se ela tem uma margem de lucro menor que isso, é mais interessante que ela esteja no lucro real. Ô Iris, e por exemplo, a tributação do Simples Nacional hoje, por que essa alíquota ela varia tanto? Então, um mês o camarada paga 11, 12, 15, dependendo da prestação de serviço, enfim, do tipo de empresa, porque essa alíquota ela se movimenta tanto? Explica um pouquinho para a gente, para o empresário que está nos ouvindo. Sim, na lei do Simples, lá no final dela, lei complementar 123 de 2006, lá no final ela tem as tabelas. Então, essas tabelas, elas levam em consideração se é comércio, se é serviço, se é indústria, etc. E em cada tabela tem uma faixa de tributação do faturamento. Então, para quem faturou até, exemplo, 200 mil, é X% de alíquota. Para quem faturou entre 200 e 300 ou 400, enfim. Essa variação toda é para tentar tributar, né? Porque quando a gente está falando do Simples Nacional, a gente está falando também de uma tributação com base em presunções. Sim. Veja que é mais facilitado porque a gente não tem que demonstrar 100%, o empresário não tem que demonstrar 100% do que ele gastou, do que ele, né? Do que ele fatura, sim, mas não do que ele gastou, qual foi o lucro efetivo dele. Então, essas alíquotas realmente variam para levar em consideração uma presunção do que seria se ele estivesse calculando esse lucro real, digamos assim. E além dessa carga tributária, por exemplo, na hora de escolher o regime, o empresário ele deve considerar outros fatores? Você acha que somente a carga tributária é o que determina a escolha do regime que ele vai escolher? Junto ao contador ali, né? A equipe contábil dele. Isso, Natália, é muito, muito relevante também essa pergunta, porque não é só a carga que importa. Veja, um fator muito importante que deve ser levado em consideração é o nível de organização documental e gestão financeira daquele contribuinte. Então, em geral, se o empresário ele é menos organizado, eu ia dizer mais desorganizado, mas se ele é menos organizado, se ele não tem muito documento, se ele não tem como armazenar isso de maneira segura, então ele deve optar por um regime de tributação que seja mais baseado em presunções, como o lucro presumido e o Simples Nacional, onde ele vai precisar ter menos documentos. Isso é só um exemplo, mas para considerar que outros fatores precisam sim ser avaliados. Iris Basílio, e na sua opinião como especialista da área tributária, o que esperar do regime tributário, né, dessa nova reforma daqui em diante, com a sua avaliação geral em relação a esse cenário que está por vir no nosso país? Fala um pouquinho para a gente. Sim, claro. O que a gente conversou hoje sobre regimes de tributação, quando a gente fala de lucro real e presumido, a gente está falando de tributação sobre renda e patrimônio, né? Tributação sobre a renda, lucro, etc. A reforma tributária, ela está sendo realizada por etapas e ela vai impactar inicialmente a tributação sobre o consumo. Então, essa primeira etapa, quando a gente fala de ICMS, ISS, PIS, COFINS, a gente está falando de tributação sobre o consumo. Por isso que eu mencionei que tem impacto no Simples, porque o Simples Nacional, ele engloba todos esses tributos, inclusive os tributos sobre o consumo. E a gente, o brasileiro, de um modo geral, até pela forma que anda se vivenciando, a forma como a economia está sendo tocada, basicamente é o que o brasileiro tem, é tributo sobre consumo. Então é consumo o tempo todo, é a feira, é o combustível, enfim, a gente vê justamente isso, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, essa massa, né, de brasileiros basicamente vivendo apenas em relação ao consumo. Exato, e o que eu costumo defender é que esses empresários, independentemente do tamanho da empresa, eles já comecem a levar em consideração a carga, o impacto da reforma tributária nos seus negócios. Então, seja ele do Simples, seja ele do lucro real ou presumido, ele precisa começar a fazer essas projeções para identificar se em 2027, 28, 29, em que esses tributos vão começar a ser cobrados, porque a partir de 2026 a gente já vai ter aí algumas implementações, mudança na cobrança, etc. Então, eles já comecem a avaliar como vai ser o impacto, se vai aumentar ou diminuir a carga dele para que ele se reorganize agora, para que ele não seja surpreendido até com a extinção do seu negócio.
Mais uma vez, obrigado pela presença, advogada tributarista Iris Basílio. Quero fazer o convite público para que a senhora esteja aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes, né, para a nossa sociedade, um tema tão palpitante que é tributo, né, que faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, da nossa vida, de um modo geral. E quero deixar um espaço, Iris, para suas considerações finais. Eu queria justamente alertar isso, né, que as empresas, elas comecem a atuar de maneira mais organizada, porque com esse novo cenário mais exigente que está chegando, não dá para ir, né, vivendo um dia de cada vez sem pensar no amanhã. Então, é isso, escolher bem os profissionais que contrata, fazer suas avaliações, análise de impacto, para poder conseguir aí sobreviver a todos esses desafios que a tributação nos impõe. Mais uma vez, obrigado, advogada tributarista Iris Basílio, a minha companheira de bancada aqui, Natália Barros, esse início de semana. Nosso querido Claudio Stone na técnica, o Robson Florentino nas redes sociais, o Mailson Franklin sempre nas ruas de Maceió, junto com o Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até terça-feira, se Deus quiser. É isso aí, João Mouzinho. Olha, ouvinte, esse programa foi um oferecimento UMJ, Centro Universitário Mário Pontes de Jucá, matrículas abertas em umj.edu.br para você fazer a sua graduação. Mais um dia, né, João? Mais uma segunda-feira. Ouvinte, muito obrigada por hoje e amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.